Amém. Bom dia, graça e paz. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado. Aleluia. Quantos estão felizes por hoje? Amém. Eu estou feliz porque sempre que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, existe uma porção de Deus, existe algo que Ele quer compartilhar conosco. E nós somos alcançados. A nossa vida realmente tem uma porção específica disponível para nós, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, para que nós possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para que nós possamos avançar. Amém? Glória a Deus. Apenas para passar um overview, a Laís e o Henrique não vieram hoje de manhã. O Henrique essa noite acabou por não... o Henrique acabou passando um pouquinho de mal essa noite, teve alguns... Acabou vomitando algumas vezes e por conta disso a gente decidiu deixar ele em casa. Acredito que foi porque comeu muito ontem, mas amém. Mas pronto. E isso é um ponto até importante, interessante que eu percebi, porque às vezes o diabo tenta criar situações na nossa vida para tirar nós do nosso eixo, tirar daquilo que nós estamos esperando ou estamos planejados. Mas existe algo que nós podemos fazer quando as situações chegam, que é justamente usar a situação para glorificar o nome de Deus, sabe? E nessa noite, eu acredito que se eu dormir 2 horas, foi muito, mas em vez de eu reclamar ou achar essa situação ruim, pelo contrário, eu aproveitei para estudar mais, para me dedicar mais à mensagem de hoje, para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado cada vez mais. E todas as vezes que as situações acontecem nas nossas vidas, o nosso objetivo é usar essa situação para glorificar a Deus. Não tente, sabe, cair nas armadilhas ou na cilada de Satanás, de resmungar ou de, sabe, murmurar como aquelas pessoas que saíram do Egito fizeram. Mas use essas situações como uma oportunidade para que você possa glorificar e exaltar mais ainda o nome dele. Amém? Glória a Deus. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 9. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre alguns milagres de Jesus e algumas situações, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Ou seja, o que é um milagre, para que serve o milagre, quais são as etapas do milagre em nossas vidas, amém? E se eu pudesse dar um tema até para essa mensagem, seria apenas creia, amém? Lá em João, no capítulo 9, diz assim, eu estou lendo na versão NVI, talvez tenha algumas palavras um pouco diferentes, mas o contexto é o mesmo, amém? Diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Sabe, vamos parar aqui rapidinho, vou falar um pouco sobre isso e nós já avançamos. Sabe, aqui nós vemos uma pessoa que estava numa condição desde sua nascença, ou seja, a pessoa, ela nunca teve um vislumbre natural, ou seja, ela nunca teve a oportunidade de ver. Sabe, existem pessoas que já viram e no decorrer da sua vida acabam perdendo a sua visão, e já é uma situação completamente inimaginável para nós. Agora, imagine uma pessoa que, desde o momento em que ela nasceu, ela nunca viu nada. Ou seja, ela não viu seus pais, ela não viu a sua mãe, ela não viu os animais, ela não sabia identificar nada visualmente, porque ela não tinha isso. E os seus discípulos ali, a preocupação deles, por acaso, é uma preocupação engraçada, porque eles não se preocuparam na condição do homem. Eles não se preocuparam em como nós podemos resolver a situação deste homem, ou como nós podemos ser uma resposta de Deus para essa pessoa, mas nós procuramos um culpado. E nós tentamos identificar, mestre, quem pecou? Ou seja, eles já sabiam que o resultado da doença, o resultado de uma morte na vida da pessoa, na área que for, ou na área financeira, na sua saúde, é resultado do pecado. Então eles tentaram já identificar, mestre, quem pecou? Foi o homem ou seus pais? Foi uma maldição hereditária? Ou o que aconteceu com ele que ele ficou cego? E Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Esse texto, ele não está dizendo que Deus colocou a doença nele, para que Deus fosse exaltado, amém? Mas ele está dizendo o seguinte, que não importa se foi os pais deles, ou se foi a própria pessoa que pecou, o que importa é que ali vai se manifestar a obra de Deus. A vida daquela pessoa já não seria mais a mesma. Ele não estava se importando com a situação da pessoa, ele não estava se perguntando se ela tinha pecado ou se ela tinha uma maldição sobre a vida dela, se seus pais pecaram, mas a preocupação de Jesus ali era, hoje a vida dessa pessoa vai se transformar, hoje haverá uma obra de Deus na vida dela, e a sua situação não será mais a mesma. Amém? E ele continua falando, enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Ou seja, naquele momento, eu posso dizer para você que o texto, no versículo 5, quando diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte, eu vou dar a luz à vista a esse homem. Eu vou fazer com que ele enxergue. Ele hoje só vê trevas, porque ele está com seus olhos cerrados, mas a partir de agora, através da minha vida, que eu sou luz, ele vai ver luz. Haverá uma transformação na vida dele. Amém? Sabe, irmãos, e muitas vezes nós estamos, fazendo como os discípulos de Jesus. Nós estamos passando pelas pessoas, nós estamos, muitas vezes, culpando as pessoas por algo e não estamos nos preocupando com a situação da pessoa. Não estamos nos preocupando em transformar a vida das pessoas. Nós estamos simplesmente preocupados com o porquê. E não é o nosso papel, não é o meu e o seu papel descobrir o porquê isso aconteceu. O meu e o seu papel é manifestar o reino de Deus aqui na terra. É transformar a vida das pessoas. Sabe, não é natural as pessoas virem a um culto de domingo, um culto de quarta-feira, um culto de sábado e saírem da mesma forma. Isso não é natural. E nós precisamos ter consciência de que algo precisa sair das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos gerando uma expectativa no pastor, no ministro, em outras pessoas, talvez na equipe que está a trabalhar, mas não. Existe algo de Deus na sua vida para alcançar pessoas. Existe algo que só você pode fazer. Aleluia. E quanto mais nós temos essa consciência, quanto mais nós entendemos qual é o nosso chamado, quando nós entendemos qual é aquilo que Deus nos chamou para fazer, o quanto eu posso impactar a vida de alguém, o quanto eu posso transformar a vida de alguém, em apenas segundos, a vida de alguém pode ser transformada. Sabe, um curso de uma vida toda, ele já era adulto, porque a Bíblia vai falar aqui em vários outros textos, que ele já tinha consciência, que ele pedia esmolas durante anos, ou seja, ele já era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, já vivia na rua há muito tempo. Imagina essa pessoa talvez com 20, 30, 40 anos, e essa pessoa a vida inteira sofrendo por algo. E as pessoas que passavam por ele sempre o culpavam, ou diziam, olha só, aflito de Deus, o que ele fez para estar nessa situação? Ou então, olha a família dele, por isso que ele está nessa situação. Mas nenhuma pessoa parou para se preocupar, como Jesus parou, com compaixão, com realmente o objetivo de dizer o seguinte, a vida dele vai mudar. E vai ser hoje. Amém? O segundo ponto de um milagre o primeiro é, não julgue a situação da pessoa, não julgue aquilo que possa ter sido a razão, não tente entender a razão, manifeste o milagre. O segundo ponto, no verso 6 diz assim, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe, nesse texto aqui, ele mostra uma situação inusitada. Porque Jesus, ele tinha todo o poder e todo o domínio em suas mãos. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele poderia simplesmente reagir com a pessoa e dizer, seja curado, e a pessoa já era curada. Ou então, olha, a partir de agora você está livre desse sofrimento, e a pessoa estaria livre. Mas nessa situação específica, ele fez algo, ele cuspiu no chão, misturou com a saliva que ele havia cuspido no chão, misturou com o pó, fez um lodo e passou no olho dessa pessoa. E ele mandou que esse cego fosse até um tanque para que ele fosse se lavar. E no momento que ele lavou, ele foi curado. Sabe, muitas vezes nós estamos tentando entender como um milagre vai acontecer, mas isso também não nos compete. O que nos compete é crer que um milagre vai acontecer. Amém? E quando nós tentamos, muitas vezes, trazer para o nosso intelecto, trazer para o nosso natural aquilo que pode acontecer ou porque que determinada situação deveria acontecer, nós estamos limitando o agir de Deus. Sabe, eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, eu não sei qual é a situação que talvez você está passando, mas o que eu posso dizer é, não será da forma que você imagina. Não irá acontecer da forma que você espera que aconteça, mas irá acontecer da forma que Deus quer que aconteça para que você possa ser alcançado. Sabe, pode ser que às vezes você está precisando de um socorro na sua área financeira. E às vezes você fica pensando, poxa, como que vai ser? Será que vão depositar um dinheiro na minha conta? Será que eu vou andar na rua e uma nota vai bater no meu pé e eu vou ser alcançado? Às vezes você está limitando a Deus, sabe? E às vezes, quando você menos espera, você pode ser parado no meio da rua, alguém lhe dá o dinheiro, ou simplesmente chegar uma carta na sua casa e dizer o seguinte, olha, as contas desse mês estão pagas. E você simplesmente estava, talvez, limitando o agir de Deus numa pequena situação. Às vezes você estava com um problema de 20 euros e Deus te deu uma solução de 200. Agora, se você quer limitar a Deus, você pode limitar o milagre, você pode limitar o poder de Deus agir na sua vida. Esse cego, ele tinha o direito de falar, não, 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 não. Como assim? Eu já sou cego, já passo por tantas humilhações, agora você vai me passar lodo na cara?
Tá louco? Por que você está fazendo isso? Mas não, esse cego falou o seguinte, eu não tenho nada a perder, já sou cego mesmo. Já devo ter passado por tantas humilhações nesse lugar ou neste caminho que eu estou. Mas ele simplesmente obedeceu a Cristo. E ele foi até o tanque e se lavou. E quando ele lavou, os seus olhos foram limpos. Amém? E ele voltou a ver. Sabe, muitas vezes nós estamos tentando colocar Deus ou tentando colocar o agir de Deus numa caixinha. Sabe, isso acontece muitas vezes, e eu falo até por experiência própria, muitas vezes eu tento criar caminhos ou ferramentas de imaginar, não, vai ser por aqui, e de repente Deus me surpreende e vem por outro lado. Não, mas vai ser por aqui, de repente não é, por outro lado. E agora eu já cheguei à conclusão que eu desisti de tentar perceber qual vai ser o caminho, eu sei que eu vou ser alcançado. Então o que eu posso dizer para você, hoje existe algo de Deus para a sua vida, milagres vão acontecer na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes. Eu sei disso, eu percebo isso no meu espírito, mas existe algo de Deus, uma direção específica para você, não tente entender, apenas creia. Apenas creia no poder de Deus, porque existe uma porção dele para a sua vida. Amém? Aleluia. E no verso 6 nós percebemos também um outro ponto muito interessante, que ele fala o seguinte, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Sabe, aqui eu consigo perceber dois pontos muito chaves nesse versículo. O primeiro ponto o cego ia ser curado de qualquer forma, porque Jesus já havia dito ali em cima que ali ia se manifestar a obra de Deus. Ou seja, o dom da fé estava em operação, aquele cego seria curado, independente se ele cresce ou não. Mas o cego creu, porque eu acredito piamente que nenhuma pessoa que é cega não queira ver. Eu acredito que, por exemplo, se eu estou com uma dor no joelho, eu não quero ter dor no joelho. Se eu estou com uma dor no ombro, eu não quero ter uma dor no ombro. E se eu sou cego, eu não quero ser cego. Da mesma forma, eu acredito que todas as pessoas, pelo menos no seu natural, por mais que ela possa não expressar isso com tanta vontade, quanto Bartimeu que gritava, filho de Davi, preciso da sua atenção, preciso que me cure. Esse cego não estava gritando, ele simplesmente estava parado no caminho, mas no fundo ele queria ser curado. Nenhuma pessoa em sã consciência quer estar numa situação de escassez, de falta ou de doenças. Mas o que isso me mostra para que o milagre se manifeste na sua vida, você precisa ouvir as direções de Deus para a sua vida. Sabe? Deus deu uma instrução para ele. Deus colocou um barro nos seus olhos, o que para nós muitas vezes pode ser algo, como posso dizer, um comando diferente, um comando que talvez para nós não faça sentido, e Deus age dessa forma, porque não é pelo meu intelecto, é pela minha fé. Amém? E da mesma forma com o cego ele fez isso, ele passou aquele lodo e mandou ele ir ao tanque se lavar. E a Bíblia fala que ele ficou sarado no momento em que ele se lavou. Até aquele momento, até o lodo estar no seu rosto, nada tinha acontecido. Porque ele precisava reagir com aquilo que Deus tinha falado para ele. Sabe, Deus tem nos passado muitas vezes orientações, Deus tem nos passado muitas vezes comandos para as nossas vidas, para nos poupar, para nos livrar ou até mesmo para nos alcançar. E muitas vezes nós não temos dado resposta a isso. E muitas vezes nós culpamos a Deus. Deus não me atendeu. Estava nessa situação. Nossa, eu ouço tantas pessoas falarem, olha, creia que algo vai acontecer na sua vida. Ore a Deus que algo vai se manifestar. Se você precisa de dinheiro chegando. Quantas vezes nós oramos aqui isso? Amém? Eu percebo várias vezes, nas quartas, nos domingos. Nós oramos por isso. Nós oramos a Deus. Nós declaramos cura para as pessoas que precisam de cura. Nós declaramos libertação para as pessoas que precisam de libertação. Mas muitas vezes isso não acontece. Não é porque a palavra não funcione, não é porque Deus não está aqui, não. É simplesmente porque nós não o reconhecemos e não damos o passo de fé no comando específico que Ele nos der. Muitas vezes Deus vai dizer para você que você precisa se afastar de pessoas. E você fala, não posso fazer isso. O que essa pessoa vai imaginar de mim? Não, o que vão pensar de mim? Faça isso. Se Deus mandou, tem que fazer. Muitas vezes você vai estar andando na rua, você vai ver uma pessoa numa situação precária e Deus vai lhe dizer, olha, fale isso para a pessoa. Muitas vezes você fecha. Eu estou falando de experiências que aconteceram comigo, amém? Não estou generalizando, estou dizendo algo que já aconteceu comigo. Teve situações, por exemplo, onde eu passei na rua, vi uma pessoa que estava doente e Deus falou, ore por ela que ela vai ser curada. E eu no meu intelecto, como assim? Se eu orar e a pessoa não for curada, e eu vou envergonhar o nome de Deus, como assim? Eu falo pelo nome de Deus e a pessoa não é curada. Mas isso não depende de você, isso depende do seu... O único ponto que depende de você é você reagir ao comando. No momento em que você reage ao comando, aquele que lhe mandou o comando, ele reage também do lado dele. E ele confirma aquilo que ele fez na sua vida. Então, muitas vezes, se Deus fala para você, olha, faça algo,
Você precisa talvez construir algo, você talvez precise acessar um site específico para fazer alguma programação lá, ou você precisa às vezes ofertar na vida de alguém, faça. Não ache que isso são coisas da sua cabeça. Sabe, como nós temos ouvido nessas últimas quartas-feiras, sobre as manifestações dos dons na vida das pessoas. E na última mensagem de domingo o pastor falou bastante sobre o Gui, falou como sermos guiados pelo Espírito, ou seja, o seu testemunho interior, ele está disponível diariamente para que você possa se guiar por ele. Sabe, nós não somos filhos do mundo, nós não somos filhos de Satanás para estarmos perdidos. Nós temos algo dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, que nos conduz a toda a verdade. E existe algo dentro de mim e de você, que quando você vai fazer algo, ele vai te dar um testemunho, se aquilo é para fazer ou que não é para fazer. Sabe, muitas vezes nós temos bloqueios dentro de nós. Por exemplo, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, ou vai fazer um negócio, e você sente aquele bloqueio, um frio na barriga, e muitas vezes nós falamos assim, não, isso é coisa da minha mente, nós somos da fé, vai dar tudo certo, e você vai assinar o documento e quebra a cara. É Deus que não honrou a sua palavra? Não. Fui eu e você. Às vezes por imaturidade, talvez muitas vezes por querer fazer além daquilo que foi esperado. E nós tomamos passos ou tomamos direções precipitadas. E o inverso é mais perigoso ainda, que é quando nós não reagimos a nada. Que é quando Deus está falando, faça, oferte, traga o alimento para acabar, sabe? E nós não fazemos. E nós simplesmente estamos aqui à deriva esperando que a vida passe, ou que Jesus desça do céu novamente e venha com os seus anjos na nossa frente e fale assim, filho, estou dizendo, faça isso. Ainda assim, acredito que muitos não fariam. Muitos ainda estariam com a sua cabeça fechada e limitada. Não, isso não pode ser Deus, as coisas da minha cabeça, estou ficando doido mesmo. E não fariam. Mas nós precisamos reagir, assim como esse cego. Quando você lê o início do verso 9, você só vai perceber que o cego, ele só vai ser salvo mesmo. Lá pelo versículo 35. Ou seja, Jesus curou uma pessoa, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, ele não tinha uma direção específica sobre a vida dele, mas ele ouviu a voz do mestre, ouviu a voz daquele que lhe propôs um milagre, ainda nem tinha se manifestado, reagiu e experimentou do milagre. Sabe, isso me mostra que muitas vezes pessoas no mundo podem estar tendo reações que nós deveríamos ter, e elas estão desfrutando de coisas que nós não estamos desfrutando, simplesmente pelo fato de não reagirmos à palavra. Sabe, a palavra ela tem várias direções para nós, da forma que nós devemos nos portar, da forma que nós devemos fazer negócio, da forma que nós devemos gerir a nossa vida. Sabe? E assim como o sol nasce para todos, o poder da palavra também é igual. Sabe? A Bíblia fala lá em Marcos 11:23, que se você disser este monte e crer no seu coração e não duvidar, aquilo acontece. Só que a Bíblia não fala isso acontece para os crentes. A Bíblia fala, se você disser algo e crer naquilo, acontece. Muitas vezes nós temos visto pessoas no mundo que falam, eu vou assumir aquela posição vai ser minha, eu quero aquele cargo, eu quero estar naquele local, eu vou fazer aquilo, e a pessoa realmente crê e acontece. E muitas vezes nós, que somos cheios da palavra, que nós temos, sabe, o Espírito habitando dentro de nós, que ainda vai nos auxiliar a chegar naquela situação muito mais fácil, muitas vezes não temos tido a mesma postura. Simplesmente estamos deixando as coisas passar, não estamos seguindo os comandos de Deus. Mas hoje é um dia, hoje é um tempo para que nós possamos realmente ter a nossa vida, sabe, chacoalhada, para que nós possamos realmente ter a nossa vida transformada. Para que nós possamos voltar ao eixo daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Amém? Então, ouça aquilo que Deus tem falado para você. Reaja com aquilo que Deus tem falado para você. Reaja com as palavras que você tem ouvido aqui. Coloque isso em prática. Amém. Ouse crer. Amém? Você não tem nada a perder. Imagina, se você está precisando de uma cura, e nós estamos falando que Deus pode te curar, e depende da sua fé, creia. Você já não está precisando da cura? Se a cura não se manifestar, não vai continuar igual? Qual vai ser o que você vai perder em não crer? Mas você pode ganhar algo transformador na sua vida, que você pode experimentar de algo de Deus na sua vida. Você pode experimentar de um milagre. Sabe, um milagre, eu vejo, sabe, quando é uma transformação, é algo que acontece, é no qual o reino espiritual se manifesta no reino natural. É isso que acontece. Sabe, é quando você, naturalmente, você não teria respostas para determinadas situações, mas simplesmente acontecem. Amém? E existe algo
de Deus quando nós seguimos os seus comandos, ou quando nós recebemos os milagres. Nós não somos pessoas que recebemos milagres simplesmente porque estamos sempre precisando, ou porque nós estamos, talvez, numa vida tão ruim que precisamos sempre estar tendo milagres. Mas os milagres de Deus existem em nós, ou se manifestam em nós, para que nós possamos ter a nossa vida transformada, alcançada, para que situações que não estão correndo tão bem possam ser agora corrigidas, mas o primordial, para que a nossa vida possa ser alinhada novamente ao propósito divino. Amém? Muitas vezes as pessoas falam o seguinte: olha, eu quero ter uma vida em milagres, eu quero desfrutar de milagres em milagres. Eu digo para você que é muito melhor nós vivemos uma vida em constância em Deus, no qual nós não precisemos dos milagres sendo manifestos diariamente, mas nós temos consciência de quem nós somos, do que vivemos nos milagres. Mas os milagres servem para nossas vidas como cristãos ou como crentes, para que Ele possa novamente nos realinhar a rota, sabe? Muitas vezes nós nos colocamos em situações no qual Deus não tem planejado para nós. Muitas vezes nós podemos fazer uma dívida maior do que aquilo que nós recebemos. E não foi Deus que às vezes te mandou, às vezes foi você no seu impulso natural. Mas o que eu posso dizer é que Deus é tão bom, que Ele pode fazer um milagre se manifestar na sua vida, para que a sua vida possa ser novamente alinhada, você correr o seu propósito, e aí sim você desfrutar agora de uma vida mais íntima com Deus, com mais experiência, com mais sabedoria, para que você não se coloque novamente nessas situações, mas Deus pode realmente impactar a sua vida, Ele pode transformar. E os milagres, Ele tem esse objetivo, que é o quê? Que nós tenhamos o nosso propósito realinhado. Sabe, esse cego aqui, se você tenta entender um pouco a cultura judaica, todas as crianças até os seus 12 anos, eles basicamente se esmeram, estudam a Torá, que é os 5 livros da Bíblia, para que eles possam ser um discípulo, um Talmud. E o objetivo dessa pessoa é o quê? É simplesmente ser uma pessoa dedicada à palavra, dedicada a Deus. Esse é o sonho de todos os pequenos. Somente naquela época, esse era o sonho de todas as pessoas. Se tornar um fariseu. Um fariseu, na verdade, muitas vezes nós vemos os fariseus como algo ruim, mas na verdade era ruim as atitudes deles em relação a Cristo, mas um fariseu é uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa que estudou a sua vida inteira. E aos 12 anos, eles têm basicamente um teste, no qual esse teste eles têm uma bancada, como se fosse uma bancada de um TCC da vida, ou de uma formação de um ensino superior, no qual os seus mestres vão lhe fazer perguntas sobre a Torá. E não são perguntas assim: o que você acredita sobre Moisés? Você acha que ele era filho de Deus? Não era? Não, eles falam o seguinte: olha, lá em Isaías, no capítulo 23, no verso 15, diz o quê? E ele tem que dizer. Ah, mas lá em Êxodo 17, verso 8, diz o quê? E ele tem que dizer. Se ele errar em um desses versículos, ele já não segue mais a sua vida como um fariseu, ele não vai ter o seu ensino continuado na Torá. Então, nós vemos que, por exemplo, todas as crianças tinham esse objetivo, né? E quando chega aos 12 anos, isso não acontece, a pessoa, infelizmente, não conseguiu se desenvolver naqueles 5 dons, só corrigindo um ponto que até os 12 é só a Torá, então os livros proféticos ainda não, que eu falei, mas é depois, é só depois, pronto, corrigindo. Então, Êxodos, Levíticos, Gênesis. Mas, daquele tempo em diante, eles vão ter novamente uma nova preparação, um novo estudo, para que eles possam ser testados novamente aos 18 anos. E aos 18 anos, se eles não passam agora com os livros proféticos, eles seguem a sua vida em que sentido? Eles vão procurar a sua família, vão procurar os seus pais para aprenderem uma profissão, para seguirem uma profissão. Certo? E quando nós vemos isso, até sair um pouquinho, mas eu já volto que faz sentido nisso. Quando nós vemos, por exemplo, quando Jesus chamou Pedro, chamou essas pessoas para que eles fossem os seus discípulos, isso era algo transformador na vida dessas pessoas. Você já parou para se pensar por que alguém larga tudo e segue alguém simplesmente por falar assim: seja meu discípulo? Na nossa consciência talvez não faça sentido, mas para eles faziam. Por quê? Pedro, provavelmente, ele não passou, nos 12 anos, 18 anos, ele não passou no teste. E ele teve que aprender uma profissão. Ele virou um pescador, senão ele seria um fariseu. Mas o que acontece? Quando ele está lá pescando, chega uma pessoa no qual todos o reconhecem como um rabino, como um grande guia, mestre, um líder. E essa pessoa vira para você e fala o seguinte: Gui, quer ser meu discípulo? É como se eu falasse o seguinte: olha, você foi aprovado em todos os seus treinamentos, agora você vai ser meu discípulo, eu vou lhe treinar. Você vai se tornar um mestre, você também vai crescer. Por isso que as pessoas simplesmente largavam tudo e seguiam a Jesus. Porque elas realmente entendiam: olha, agora realmente a minha vida vai poder voltar naquilo que eu sempre sonhei para fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer. Sabe? E quando eu vejo esse cego, a Bíblia não fala aqui
que ele estudou a Torá ou que ele conhecia os ensinamentos bíblicos. Até porque, como ele não enxergava, basicamente era impossível que ele aprendesse. Talvez ele conhecia as leis, conheciam as leis de Moisés, simplesmente por ouvir ou porque seus familiares o compartilhavam. Mas quando nós vamos avançando aqui no texto, e aí entra no terceiro ponto que eu quero falar na mensagem, que é, quando o milagre se manifesta e você é enviado a falar sobre este milagre, oposições vão surgir. Pessoas vão duvidar daquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, muitas vezes nós estamos testemunhando os milagres nas nossas vidas. E talvez o diabo coloque na sua mente, isso é conversa, isso não acontece não. Sabe? Ou talvez você experimentou de um milagre, talvez você estava doente, talvez você estava precisando de um socorro financeiro, talvez você estava precisando de um socorro em qualquer área da sua vida, e você foi alcançado. E no momento que você pisa fora da igreja, aquela voz volta a dizer para você, não, você não foi curado. Ou talvez você estava com uma dor, de repente você no culto estava sem dor. Pisou ali fora, o diabo vai tentar mostrar para você que você estaria novamente com esta dor. Sabe? E muitas vezes nós vemos isso acontecendo. E na vida desse cego não foi igual. Eles foram provar. Eles começaram a duvidar que ele era o cego que estava pedindo. Sabe, ele não era uma pessoa qualquer, ele não era uma pessoa que estava ali de passagem, era o local habitual dele estar. Ele estava ali sentado todos os dias a pedir esmolas, a pedir socorro financeiro, a pedir um auxílio. E quando ele é curado, as pessoas simplesmente falam o seguinte, não pode ser aquele cego. Ou então, ele sempre nos mentiu. Ou seja, nesses últimos anos da vida toda, ele nos mentiu. Ele não era cego. Mas sabe, quando Deus nos dá uma direção, quando o milagre nos coloca novamente na nossa direção, nós começamos agora a manifestar aquilo que nós somos chamados para fazer. E você vai ver o cego como um dos maiores defensores de Cristo. Sabe? Eu quero ler aqui com vocês no verso 13 em diante. Diz assim, no capítulo 9 ainda, verso 13. Diz assim, levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Amém? Até aqui, ele está manifestando exatamente aquilo que aconteceu. Ele está replicando a mensagem daquilo que aconteceu na vida dele. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Estavam falando sobre Jesus, porque Jesus curou ele no sábado. Amém? Mas os outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles, ou seja, algumas pessoas começaram a acreditar em Jesus, alguns dos fariseus começaram a acreditar. É impossível que alguém possa ser... Porque até então, eles nunca tinham visto nenhum cego de nascença ser curado. Então era impossível que uma pessoa natural, uma pessoa carnal, pecaminosa, tivesse o poder de curar alguém. Então eles se dividiram. Porque, como eu disse, eles estão estudando desde a vida inteira, talvez aqui alguns com 50, 60 anos, já estudaram há muito tempo a Bíblia, os livros, e eles começaram a perceber, olha, alguma coisa aqui tem. Essa pessoa pode ser realmente o Cristo, pode ser alguém realmente uma figura divina. E outros não, porque esses outros já estavam inflamados e querendo realmente ir contra Jesus. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Ou seja, o que diz você a respeito daquele que manifestou um milagre na sua vida? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Ou seja, o homem aqui identificou que Jesus não era simplesmente uma pessoa natural, não era simplesmente uma pessoa, uma figura humana, mas ele era um profeta, ele tinha algo de Deus na sua vida. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Ou seja, não acreditaram no seu testemunho e agora chamaram os pais dele para confirmar que ele era cego de nascença. Os judeus então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Confirmou que ele era cego de nascença. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou que lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Ou seja, eles estavam com medo aqui da perseguição que eles poderiam ser. Eles poderiam ser expulsos da sinagoga, eles poderiam sofrer vários problemas por irem contra os fariseus na época. Mas ele estava dizendo o seguinte, ele realmente é cego de nascença, não sei o que aconteceu, mas faz o seguinte, pergunta para ele, porque ele já tem idade suficiente para saber o que aconteceu e ele vai lhe dizer, ou seja, se eximiram da responsabilidade ou da culpa daquilo. Então, avançaram. Seus pais fizeram isso porque tinham medo dos judeus, pois já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e
lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, não acreditaram no seu testemunho, não acreditaram naquilo que estavam vendo, e agora estavam chamando pela segunda vez para tentar identificar se ele era realmente cego e se havia sido curado. E agora eles colocaram: olha, é quase como se você precisa jurar por Deus, isso aconteceu mesmo, ou seja, pela glória de Deus, diga a verdade. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém? E uma coisa eu posso dizer para você, quando as pessoas te perguntarem de algo que aconteceu na sua vida, não tente explicar. Ah, eu estava com uma dor na perna, uma perna era menor que a outra, ou eu precisava de um socorro. Eu não sei como aconteceu, só sei que aconteceu, porque Jesus se manifestou na minha vida. Amém? Glória a Deus. E no 26 diz assim: então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhe disse e vocês não me deram ouvidos. Já era a segunda vez, eu também estaria estressado. Eu odeio ficar repetindo as coisas quando me perguntam. Por que querem vos ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ou seja, agora ele foi um pouco mais ousado, porque ele falou o seguinte: olha, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, não estão acreditando no que eu vendo, vocês estão perguntando que vocês querem seguir ele? Ou seja, é como se ele, nesse momento, o cego virou para ele e falou o seguinte: olha, os líderes que vocês estão seguindo não estão resolvendo a vida de vocês, agora vocês querem alguém que realmente resolva, alguém que realmente opere milagres? Então insultaram e disseram: discípulo dele é você. Até aquele momento, ele não conhecia quem era Jesus. Por acaso, ele nem sabe que é Jesus essa pessoa. Ele simplesmente falou: é um profeta. Insultaram: o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Olha só que interessante. No verso 31, aqui, o cego não só simplesmente está defendendo a sua fé, mas agora ele até colocou um texto bíblico dizendo o seguinte: olha, nós sabemos que pecador não pode fazer isso, mas somente aquele que pratica o bem, aquele que pratica a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Né? E agora, no 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, o cego continua dizendo. Ou seja, agora eu tenho mais convicção ainda que, na verdade, esse homem que eu não sabia quem era, ele é alguma coisa de Deus, porque nunca se ouviu que nenhum cego de nascença tivesse sido curado. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Ou seja, no verso 34 aqui, os fariseus, eles tomaram, desculpa a expressão, não sei se aqui é igual, tomaram um baile de um cego que não era fariseu, que não tinha estudado durante anos as escrituras, mas o cego estava mais sábio, estava mais convicto, porque ele tinha desfrutado de algo. Ou seja, isso me mostra o seguinte, que naquele momento, a vida do cego foi transformada em que sentido? A sua vida foi realinhada ao propósito. Talvez o objetivo desse cego era que ele fosse um fariseu, era que ele seguisse um mestre, porque ele me mostra que era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que ele ouviu as palavras e mencionou 2 textos aqui no qual ele simplesmente ouviu. Imagina o que ele não teria feito se ele tivesse lido durante todos os anos como um discípulo ou como uma criança normal. E mais do que isso, o que eu acho muito interessante é que os fariseus agora falam: você nasceu cheio de pecado e tem a ousadia de nos ensinar. Ou seja, primeiro, os fariseus reconheceram que ele estava ensinando, porque senão eles não estavam dizendo que você tem a ousadia de nos ensinar. Porque eles estariam falando, vocês estariam blasfemando, mas ele realmente estava ensinando. Mas mais do que isso, olha só como que os fariseus estavam na época. Eles estavam culpando a pessoa do seu pecado. Eles estavam olhando para a figura do cego, como você é cheio de pecado. Ou então talvez a sua família seja cheia de pecado. Mas Jesus diz lá no início, quando os seus discípulos fizeram a mesma pergunta, não foi ele que pecou e nem os seus pais. Mas hoje irá acontecer algo que vai transformar a vida dessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E no verso 35, Jesus vê toda essa situação depois e Jesus faz o seguinte: Jesus ouviu que haviam expulsado da sinagoga. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? E no 36 diz assim: perguntou o homem: quem ele é, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Somente aqui, no verso 35, é que realmente ele teve um encontro com Deus, e realmente ele teve a sua vida transformada, que ele realmente foi alcançado. Mas antes disso, isso mostrou que ele já, através do seu milagre, quando o milagre manifestou na vida dele, ele já defendia aquele que ainda não sabia que era Cristo, não sabia que era Jesus, mas ele já defendia com tamanha convicção. Amém?
Sabe, isso me lembra um tempo atrás, quando nós fizemos um evento na época lá no Brasil, em um dos meus estados, como se fosse um distrito lá. E nós fizemos um evento no qual nós juntamos todos os jovens e nós íamos passando de cidade em cidade, no qual a gente fazia uma campanha evangelística pela parte da manhã, e no final do dia nós fazíamos um culto para reunir aquelas pessoas. E eu lembro que o nome do evento era Junção SI, que era SI de Saqueando o Inferno. E eu lembro que nós passamos em 3 cidades, que eram Aquidauana, Bonito e depois Ponta Porã. E em Aquidauana tinha também Verbo da Vida, então nós fizemos uma parceria com a igreja, mas nas outras 2 cidades não tinham. Então nós procuramos algumas lideranças dessas cidades e nós criamos essa conexão para que nós pudéssemos realmente fazer este culto, para que nós pudéssemos realmente alcançar. Até porque o trabalho evangelístico nós vamos trazer as pessoas para a igreja, mas nós não somos de lá. Então não adianta eu tentar segurar uma placa ou uma bandeira de algo. Não, eu preciso simplesmente fazer com que essa pessoa realmente encontre uma casa, algum lugar que ela se desenvolva. E eu lembro que na primeira cidade que nós passamos, na época eu convidei um amigo meu de faculdade, ele não era crente, e sequer sabia nada de Jesus ou de Cristo, não estava no nosso contexto, era um amigo de faculdade completamente separado. E eu falei, cara, a gente vai fazer uma viagem com os jovens, assim assado, nós vamos passar por algumas cidades, você não quer ir junto? E ele, não quero, acho que vai ser uma boa, nunca fiz isso. E pronto, e ele se juntou a gente, não tinha nada, não era crente, não sabia nada. E aí quando ele descobriu o evento, daquilo que a gente estava fazendo, o pai dele era um dos donos de uma das agências de turismos muito boas lá do estado. E aí o pai dele falou o seguinte, olha, como você vai vir para Bonito, e em Bonito eu tenho várias parcerias, só o seguinte, que os jovens não precisam se preocupar aqui que o hotel vai ser por nossa conta. Ou seja, até então a gente só estava ficando em casas e nesse momento agora a gente já estava sendo alcançado para ficar num hotel. Mas o que mais me chamou a atenção foi que na primeira cidade, quando nós paramos, em Aquidauana, sabe, muitos dos nossos jovens que tinham ido conosco, parecia que eles tinham vergonha de falar sobre Cristo, que eles tinham vergonha de anunciar o Evangelho. E ele sequer sabia quem era Jesus, sequer sabia o que era o Evangelho, sequer sabia o que era uma das pessoas mais empolgadas entregando panfletos e anunciando o Evangelho às pessoas. E eu parei no meio da rua para pensar assim, e o apelido dele era Gaúcho, porque ele era da região sul, eu falei assim, Gaúcho, o que você está fazendo, cara? Você sabe o que você está fazendo? Não, mas o que você está fazendo? Porque eu acredito em você. Aí eu, tá bem, então vamos lá. E ele empolgado e chamando as pessoas e tudo. E no primeiro culto que nós fizemos nessa cidade em Aquidauana, foi um dos cultos assim que teve um dos maiores moveres, e eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque muitas vezes quando nós chamamos nossos amigos que não estão acostumados com moveres do Espírito, e vê o povo correndo, e vê gente gritando, correndo, rindo, chorando, e você fala assim, meu Deus, que loucura é essa? E eu confesso assim, no meu íntimo, eu falei assim, pronto, agora eu perdi a chance de evangelizar meu amigo. E eu fiquei naquela assim, mas pronto, é Deus. E eu falei para ele, falei assim, olha, isso que está acontecendo, existe na Bíblia, depois eu posso te explicar, são manifestações do Espírito, é algo de Deus, as pessoas estão sendo alcançadas, transformadas. Ele, não, está tudo bem. Pronto, avançamos para a segunda cidade. Fomos para Bonito, chegamos em Bonito, a mesma atitude dele. E evangelizava, evangelizando, e convidando, não, porque Jesus vai mudar a sua vida. Eu, cara, o que você está fazendo? E aí, eu lembro que nesse domingo à noite, quando fizemos a mensagem de apelo, e nós falamos, quem é você? Se você quer entregar a vida a Jesus e quer ter a sua vida transformada, ele foi o primeiro a levantar a mão. E eu falei assim, glória a Deus, sabe? E assim, aquilo me impactou, e quando eu li esse texto, eu estava estudando e eu vi a atitude desse cego, eu vi exatamente a figura desse meu amigo, que antes mesmo dele ter um encontro realmente verdadeiro com Deus, a transformação começou a acontecer na vida dele. Sabe, talvez muitas vezes nós não estamos dando a atenção necessária naquilo que Deus tem para as nossas vidas, sabe? Muitas vezes, simplesmente o fato de você ser quem você é, aonde você está mostrando muito mais sobre Jesus do que se eu estivesse pregando aqui 2 horas. Amém? Sabe, e é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de íntima compaixão. Nós precisamos, sabe, manifestar o reino de Deus aqui na terra, fazer com que as pessoas realmente o reconheçam e tenham suas vidas transformadas. E mesmo que as pessoas tenham sua vida transformada, antes mesmo de reconhecer a Jesus, mas que elas sejam alcançadas. Porque é impossível alguém que tiver uma experiência de um milagre na sua vida não reconhecer quem foi aquele que operou o milagre. Amém? Aleluia. E para encerrar, um dos pontos assim que mais me chama a atenção na vida de Jesus é que ele sabia quem ele era. Sabe, eu poderia aqui fazer uma mensagem somente sobre isso. Ou seja, anunciando sobre tudo aquilo que Jesus fez ou que ele poderia fazer. Mas ele sabia quem ele era. E sabe, muitas vezes nós precisamos saber quem nós somos. Sabe, muitas vezes nós precisamos entender que falar a verdade pode nos custar um alto preço.
sabe? Muitas vezes, você ser quem você é pode custar um preço. Você pode perder amigos, você pode ser incompreensível, você pode criar inimizades com alguém, certo? E diz assim, se eu voltar uma página em João no capítulo 8, se eu puder aconselhar você, leia todo o capítulo. Sim, leia do 7 depois em casa, do 7 do 25 até todo o 8. E vocês vão ver para mim, uma das mensagens mais engraçadas que tem, porque eu sempre tento ficar imaginando a situação. Mas diz assim, em João no capítulo 8, no verso 53, diz assim, deixa eu voltar um pouquinho antes, no 52. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará da morte. Só dar um contexto aqui para que vocês entendam. Jesus estava sendo indagado se ele era o Cristo. E ele começou a realmente defender que ele era o Cristo junto aos fariseus. Esses fariseus, como eu disse, eram mestres da palavra. E ele começou a defender a isso. E em todos os momentos, o papel desses fariseus era atacar a Jesus. Eram dizer, você não é capaz, você não é escolhido de Deus, você não é ninguém, você simplesmente é um endemoniado, você está fazendo as coisas pela sua cabeça. E Jesus vai sempre confrontando eles. E Jesus aqui já chamou eles de endemoniados, já chamou eles de mentirosos e coisas a mais aqui. E no verso 51, no 2 diz isso, Abraão morreu, ou seja, eles estavam dizendo o seguinte, que Jesus disse um pouco antes, que aquele que crê nele não morreria. Né? E ele está dizendo, você agora ficou louco mesmo ou é endemoniado, porque sabemos que Abraão morreu, ou seja, como todos os outros profetas morreram. E você agora diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Mas eles não estavam entendendo que era a morte espiritual. Amém? E no verso 53, Jesus diz assim, você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Os fariseus indagando a Jesus. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Ou seja, estão dizendo que agora o Deus que eles falam, julgam dizer que conhece, não conhece. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentirosos como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Imagina você chamar alguém de mentiroso na lata, assim, eu acho meio corajoso. Pois, ainda mais um fariseu na sinagoga. Não era tipo. É como você chega na casa de alguém e fala assim, ô, seu mentiroso. Como assim? Você chega na casa de alguém para falar a verdade. Mas pronto. E no 56 diz assim, Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Aqui tem um ponto importante, mas é para outra mensagem. Amém. 58. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Sabe, essa palavra eu sou é a mesma palavra que usou-se no Antigo Testamento, quando Deus se apresentou a Moisés, que Moisés perguntou, mas eu vou no nome de quem? Quem está me enviando? E ele fala, eu sou. Nesse momento aqui, imagina, eles estavam defendendo a lei de Moisés, dizendo, nós somos discípulos de Moisés, nós estamos a Moisés. E ele está dizendo para eles que ele é o Deus que eles estão dizendo adorar. E aqui o texto continua, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu e saiu do templo, porque ainda não era o tempo dele sofrer e padecer pelos nossos pecados. Mas sabe, irmãos, isso aqui me mostra muito mais sobre Jesus e muito mais sobre como nós devemos ser. Assim como aquele cego foi corajoso, sabe, de realmente enfrentar as pessoas que duvidem da sua fé, que duvidem dos milagres e operações na sua vida. Nós precisamos ser assim também. Assim como Jesus, nós precisamos saber quem nós somos, aquilo que nós temos. Sabe, irmãos, Jesus aqui, ele deixa escancarado para todo mundo ver quem ele era, que ele era o próprio Deus, ou seja, ele era o Filho de Deus, o eu sou. Né? João fala muito sobre isso, que ele era o verbo, ou seja, desde o início do mundo ele estava. Ou seja, Jesus nunca foi pego de surpresa por nada. E nós também não precisamos ser pegos de surpresa por nada. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós e ele nos conduz em toda a verdade. Não existe nada que ele não possa nos guiar, não existe nada que ele não possa nos poupar. Mas mais do que isso, quando nós olharmos para as pessoas, tenhamos, esse espírito de compaixão e amor. Não tentamos julgar as pessoas, tentar identificar o que aconteceu, por que ela está naquela situação. Mas tenhamos a atitude de Cristo, tenhamos a atitude realmente de olhar para as pessoas e falar o seguinte, olha, eu não sei se você pecou ou se foi seu pai, isso para mim não me importa. O que importa é que hoje a sua vida vai ser transformada. Porque é impossível nós passarmos por situações onde não estão alinhadas com a palavra de Deus e nós deixarmos simplesmente as situações acontecerem daquela forma. Ou continuarem da forma. Nós somos aqui operadores de milagres. Nós estamos numa posição onde nós viemos, assim como Cristo, nós somos ungidos para desfazer as obras do diabo, para manifestar
as coisas do mundo vindouro já agora e transformar a vida das pessoas. Nós estamos, sabe, irmãos, nos últimos tempos, se o louvor quiser subir, nos últimos tempos, sabe, nos últimos avivamentos. No último avivamento, eu creio sobre isso. E sabe, é um avivamento de poder, assim como foi o primeiro avivamento lá, onde as manifestações do Espírito eram reais, onde pessoas tinham suas vidas tocadas e transformadas. A Bíblia fala que as pessoas eram curadas pelos lenços em que Paulo orava, ou que tocavam na pele de Paulo. E eu creio que da mesma forma isso vai acontecer conosco nesse último tempo, porque pessoas serão alcançadas. Sabe, Deus criou um mundo perfeito. Deus não criou as pessoas para padecerem, não criou as pessoas para sofrerem, para serem cegos espirituais, ou para morrerem, ou para terem faltas. Sabe, o diabo veio e enganou o homem, enganou e colocou as pessoas nessa situação. Mas Jesus veio e nos transformou. Sabe, Jesus pagou a dívida que era para ser minha ou sua. Ele levou a cegueira, Ele levou todo o sofrimento, Ele levou tudo aquilo que era para ser meu ou seu. Ele nos substituiu para que agora nós pudéssemos ter uma vida em santidade, uma vida digna, uma vida, sabe, no qual nós possamos expressar o seu amor, no qual nós possamos expressar a sua bondade. Sabe, eu não sei se você está aqui numa situação no qual você precisa de um milagre. Você fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação na sua vida. Eu não sei se você precisa de um milagre. Eu não sei se você precisa de algo transformador na sua vida. Mas eu sei que onde Jesus está, as coisas acontecem. Onde Jesus se manifesta, aquilo que não é de acordo com a sua palavra, se alinha. Assim como foi na vida deste cego, no qual ele estava uma vida inteira sofrendo, padecendo. E simplesmente por um simples... sabe, uma simples situação, simplesmente toque de Jesus, a sua vida foi transformada. Eu também creio que assim vai acontecer na sua vida. Eu também creio que assim irá acontecer na sua vida. Aleluia. Sabe, existem milagres disponíveis de Deus hoje, para que propósitos possam ser realinhados, para que a sua vida possa ser realinhada naquilo que foi proposto para fazer, para que você possa realmente caminhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Onde Jesus está não existe doenças, não existe falta, não existe, sabe, sofrimento, não existe perdas, não existe separação. Aonde Ele está, existe cura, existe libertação, existe suprimento em tudo. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você precisa, mas eu posso dizer para você que o eu sou, aquele que fez maravilhas no passado, que continua fazendo e que vai fazer, está aqui, e Ele quer operar coisas poderosamente hoje. Aleluia, aleluia. Então comece a enaltecer esse nome, comece a engrandecer esse nome e dizer: Deus, como Tu és bom, como Tu és bom. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Se você está aqui essa manhã e você ainda não o reconheceu como o Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade. Sabe, este ambiente aqui foi gerado para que você pudesse realmente reconhecer Jesus na sua vida. Ele está à porta chamando, falando assim: me chame para entrar, e eu entrarei e cearei contigo, e farei morada, e você não sofrerá mais, você não padecerá mais, mas agora você também terá a presença do Espírito Santo, que o conduzirá a toda a verdade, que o conduzirá a ir a mais além, para que você possa correr a carreira que Deus lhe planejou para fazer. Se você está aqui essa manhã e você ainda não reconheceu a Jesus, erga sua mão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, obrigado pela sua fidelidade, obrigado porque onde o Senhor está presente, ali há a manifestação do Teu poder. Nós sabemos que onde 2 ou mais estiverem reunidos no Seu nome, o Senhor está presente. E nós sabemos que o Senhor está presente em nosso meio, que o Senhor flui no nosso meio. Se você tem algum sintoma de enfermidade no seu corpo, ou você precisa de cura, erga sua mão. No seu lugar onde você estiver, se você precisa de cura, erga sua mão, nós iremos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, manifestando a Tua cura. Nós declaramos: enfermidade, você não tem domínio, você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Você não tem legalidade para estar mais na vida delas. E nós o repreendemos em nome de Jesus e dissemos: enfermidade, cesse, acabou. E nós declaramos o corpo dessas pessoas sendo saradas e curadas. Nós declaramos a manifestação do poder de Deus na vida delas, e elas tendo a sua vida transformadas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor opera milagres ainda hoje. O Senhor fez e o Senhor ainda continua fazendo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós somos gratos a Ti porque a Sua palavra é fiel e verdadeira. Nós o reconhecemos, Pai.
Em nome de Jesus. Aleluia. Se você precisa de um milagre essa noite, essa manhã também, erga sua mão. Eu irei orar para que algo se manifeste na sua vida e que você possa ter o seu propósito realinhado, para que você possa correr aquilo que Deus planejou para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a dos meus irmãos e declaro, Senhor, o milagre acontecendo na vida deles. Pai, eu não sei do que eles precisam, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe daquilo que eles precisam. E eu declaro a manifestação do Teu poder na vida de cada um deles. Eu declaro áreas que não estavam funcionando. Eu declaro, Senhor, situações na vida deles cessando. E o Teu milagre acontecendo. Para que eles possam testemunhar a Tua bondade, a Tua fidelidade. Para que eles possam, Senhor, continuar testemunhando o Teu amor. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus de milagres. E nós oramos para que esses milagres se manifestem. Para que essas pessoas possam ter os seus propósitos realinhados. E elas possam desfrutar de uma íntima comunhão contigo e possam continuar a caminhada contigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um presente aqui esta manhã. E eu declaro uma nova porção sobre a vida de cada um deles. Uma porção, Senhor, genuína, de renovo sobre a vida de cada um deles. E que eles possam fluir cada vez mais nos dons. E que eles possam, Senhor, cada vez mais estar sensíveis à Tua voz. E caminhar naquilo que o Senhor tem dado. Ouvir as Tuas direções e cumprir. E os milagres irão manifestar. Operadores de milagres em nossos meios. Nós declaramos essas pessoas caminhando na rua não mais da mesma forma, não mais com os mesmos olhos, mas agora com olhar de compaixão, para que as pessoas possam ser transformadas, para que vidas possam ser alcançadas e para que destinos possam ser mudados. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e declaro a Tua bondade e fidelidade em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai.